Olá, tudo bem? Eu sou a Kelly e eu fui convidada para falar sobre Jesus, mas falando um pouquinho sobre do ponto de vista psicológico, da influência psicológica que a pessoa de Jesus causa, né? Os ensinos de Jesus, eles são ensinos que, na maior parte das vezes, transformou a vida das pessoas. As pessoas que chegaram até Jesus com uma questão, com um problema, elas saíram de lá transformadas, modificadas. Nem todas, é verdade. Nós temos o caso do jovem rico que chegou até Jesus com uma questão e acabou saindo triste de lá porque ele realmente queria continuar com a mesma vida que ele tinha. E a proposta de Jesus de mudar, de ter um novo estilo de vida, não o agradou. Mas para aquelas pessoas que estavam realmente dispostas, abertas a uma mudança, essa mudança aconteceu. E muitas vezes a gente tem ouvido a respeito de como o nosso passado influencia em nossas decisões. É verdade, o nosso passado ele tem uma forte influência em quem somos, nas escolhas que fazemos, mas ele não pode ter tanta influência assim. À medida que você toma conhecimento da sua história e de como a sua história te influenciou, você pode sim mudar o rumo disso. A psicologia hoje em dia tem sido extremamente acessível para as pessoas da questão de materiais, né? Então a gente tem hoje em dia palestras, livros que falam muito sobre a psicologia. Então ela não é mais um conhecimento restrito apenas dos psicólogos. O estudo do comportamento humano ele está aberto para muitas pessoas. E por conta disso, por conta da psicologia ter sido tão difundida, as pessoas às vezes têm um conhecimento que não é profundo, mas é um certo conhecimento de que algumas coisas do passado trazem para nós, no nosso inconsciente, uma forma de ver o mundo e muitas vezes elas se conformam com isso, né? Elas acham o seguinte: bom, uma vez que eu tive um trauma, uma vez que eu tive uma situação extrema, uma vez que eu passei por algo extremamente danoso para mim, psicologicamente, eu então me tornei isso e carrega a sensação de que ela não pode mudar. A sensação de que a vida dela foi simplesmente destinada por aquilo que aconteceu no passado. Mas não é bem isso, né? Se a gente for olhar na Bíblia, em João 3, fala a respeito da história de Nicodemos. Nicodemos era um líder religioso que um dia chega para Jesus em uma conversa e Jesus vai direto ao ponto e diz assim: Nicodemos, precisa nascer de novo. Nicodemos então pensa, mas mestre, pode eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe? Quando Jesus diz que ele precisa nascer de novo, Jesus sabia aonde ele queria chegar com aquela pergunta. Mas Nicodemos, ele fez o que a maioria das pessoas fazem. Acham que talvez a solução para a vida delas é se elas pudessem voltar ao tempo e voltar aonde tudo começou e a partir dali modificar. Então tem pessoas que acham assim: eu seria mais feliz se eu tivesse tido uma mãe diferente, se lá atrás minha mãe tivesse me tratado diferente, ou então teria sido diferente se na escola as pessoas tivessem me tratado de uma forma diferente, se eu tivesse sido mais amado, mais acolhido, se eu tivesse sido mais desejado, enfim. Acham que voltar atrás seria a melhor solução para a vida delas, então elas poderiam, voltando no tempo, resolver questões que hoje influenciam a sua vida. Mas o que Jesus tinha proposto não era isso. Jesus estava propondo que ele nascesse de novo como morrendo para aquele Nicodemos que tinha tido uma história até aquele momento, até conhecer Jesus, mas que a partir daquele momento podia escrever uma nova história. E isso é o mais lindo. Jesus faz isso o tempo todo. Na Bíblia nós vemos muitas e muitas histórias de pessoas que, com o encontro de Cristo, decidem nascer de novo. E o que seria nascer de novo? Será que nascer de novo seria apagar o passado?
não tem como apagar o passado. Mas a gente não precisa dar tanta importância ao passado como algumas vezes nós temos notado que as pessoas fazem. Supervalorizam aquilo que o passado trouxe de ruim para justificar suas atitudes. Então, acham que porque eu sofri da forma que sofri, porque eu fui tratado da forma que eu fui tratado, então isso me tornou essa pessoa. Mas se esquecem que também existe a parte da nossa escolha. E Jesus, quando diz para Nicodemos, importa que você nasça de novo, Jesus estava querendo dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos escrever uma nova história para sua vida? Vamos apagar aquilo que ficou para trás? Vamos fazer de novo aquilo que não foi bom? Não voltando do passado no ventre da mãe, porque não dá para mudar o passado. E a gente precisa aceitar isso. O passado, ele simplesmente nos trouxe até aqui e não tem volta, não tem o que fazer. A gente precisa se conformar com a história que nós temos, mas nós precisamos tornar novo aquilo que nós queremos. Então, se você antes tinha a sensação de que você não era amado, Jesus está dizendo, olha, agora você é amado. Se antes você tinha a sensação de que você não tinha sido desejado, que a sua vida era uma vida sem propósito, Jesus está dizendo, olha, agora você tem um novo propósito e pode fazer uma nova história. Seguindo por esse raciocínio, nós ainda, no Evangelho de João, onde nós encontramos a história de Nicodemos, mais pra frente a gente vai encontrar uma outra história que eu acho muito linda, que é a história de quando Jesus encontra com aquela que nós acreditamos ser Maria Madalena. Embora a Bíblia não diga que foi Maria Madalena, tudo indica que foi. Então, Maria Madalena um dia tem um encontro com Jesus e ela estava numa situação muito difícil. Ela iria ser apedrejada por conta de atitudes que ela estava fazendo no momento e que não eram atitudes bacanas. Muito possivelmente, Maria Madalena tivesse um passado muito difícil também. Muito provavelmente, Maria Madalena tivesse tido traumas, dificuldades no passado que a levaram até aquele momento. Mas o encontro com Jesus dá para ela uma nova chance. Tanto que Jesus diz assim, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Sabe que essa pergunta é uma pergunta super importante para a gente se fazer também. Porque muitas pessoas acabam colocando os seus carrascos emocionais, né, psicológicos, aquelas pessoas que fizeram mal a ele na infância, adolescência e até na vida adulta mesmo, e fica remoendo aquilo que as pessoas disseram a respeito dela, aquilo que as pessoas falaram que ela era, o que ela se tornaria, aquelas pessoas que não deram importância para ela e ficam remoendo esses pensamentos e parece que a voz dessas pessoas ainda ecoa, né, na mente das pessoas. E aí elas ficam realmente prostradas, né, se sentindo totalmente fragilizadas por conta daquilo que elas sofreram. Mas onde estão aqueles teus acusadores? Às vezes as pessoas que fizeram isso com você já nem convivem mais com você. Às vezes as pessoas que fizeram aquele mal todo seguiram com as suas vidas, já foram embora com os seus próprios traumas e problemas, assim como aqueles acusadores que naquele momento queriam apedrejar a Maria Madalena, mas que no momento seguinte, quando Jesus diz, joga a primeira pedra, aquele que nunca pecou, eles vão embora. E vão embora para onde? Vão embora pensando naquilo que eles fizeram, que de fato também merecia, quem sabe, ser apedrejado. Então cada um tem uma história, aqueles homens também tinham a sua própria história, que eles tiveram que ter um encontro com essa história. Quando Jesus escreve na areia muitos dos pecados daqueles homens. Então eles se depararam com aquilo que eles tinham que resolver também na sua vida. E se Maria Madalena ficasse remoendo aquilo que eles disseram, aquilo que eles estavam pensando a respeito dela, possivelmente a vida dela ficaria presa. A vida dela ficaria simplesmente
parada por conta da opinião de pessoas que nem estavam mais no seu convívio. E quantas vezes eu encontro pessoas que dizem: eu não consigo esquecer o que tal pessoa me disse, eu não consigo esquecer a situação que eu vivi. E aí, a mesma pergunta a gente tem que se fazer: mas onde estão aqueles teus acusadores? As pessoas não estão mais falando isso com você. Elas não estão mais te tratando daquela forma. Você é uma nova pessoa. Você cresceu, você amadureceu. Agora você tem total autonomia sobre a sua vida. Então, para que ainda dar ouvidos para aquilo que aconteceu no passado? Será que não é o momento de seguir em frente? Jesus disse para Maria: vá e não peques mais. O que ele queria dizer com isso? Abandona essa vida e a partir de agora escreve uma nova vida. E todos os dias Jesus tem esse mesmo recado para nós. Abandona aquilo que não te faz bem. Deixa para trás aquilo que te trouxe tanta mágoa, tanto rancor e viva uma nova vida. Uma vida agora com você mais sábio, mais maduro e espiritualmente fortalecido. Porque Jesus, além de oferecer uma nova chance, ainda diz o seguinte: olha, agora você pode contar comigo. Que maravilha que é isso! Poder dizer: eu sou uma nova criatura e agora uma criatura muito mais forte, porque eu não dependo mais das minhas forças, mas sim das forças daquele que é muito maior, muito mais poderoso e que pode todas as coisas. Então, o meu desejo para você hoje é que você aprenda com as histórias de Jesus, que transformaram tantas vidas, e permita que ele também transforme a sua vida. Deixe o passado lá para trás. Infelizmente, ou até, quem sabe, felizmente, nós não temos como mudar a nossa história. Mas nós podemos escrever uma nova história, um novo capítulo da nossa vida. Então, aproveite a chance que Deus te dá de hoje deixar tudo para trás e simplesmente seguir o Mestre e olhar lá para frente, olhar para a esperança que Ele nos deixou. Que Deus possa te abençoar muito. Um grande beijo, um forte abraço e até mais.